Fala pessoal, tudo bem? Professor Vinícius Nascimento. Vamos dar continuidade então ao nosso tema que nós estamos tratando e vamos para o instrumento, de planejamento e orçamento que é novidade na nossa Constituição, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vem comigo, vamos lá então, tá? Bom, então nós vamos falar sobre a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, primeira coisa que eu já falei para vocês, é que essa lei, ela é uma novidade da nossa Constituição, tá? Vamos colocar aqui, Então, ela é uma inovação constitucional. Vamos colocar aqui, Então, inovação constitucional. Então, antes da Constituição, não havia nada parecido com o que é o conteúdo da LDO, tá? Seu papel, pessoal, é ser o elo entre o planejamento estratégico, tá? Que esse planejamento estratégico é o nosso PPA, tá? E o operacional. O nosso planejamento operacional é a nossa lei orçamentária anual. Então, o papel da LDO é basicamente esse, tá? Onde nós vamos encontrar o tema? A sua previsão constitucional está lá no artigo 165, parágrafo 2º da querida Constituição Federal de 88. Então, lá no artigo 165, parágrafo 2º, você encontra o conteúdo principal da LDO. Principal, mas não exclusivo, E você vai entender comigo, tá? Então, lá no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, qual é o conteúdo, o que contém essa lei de diretrizes orçamentárias. Então vamos lá, metas e prioridades, tá? Metas e prioridades da administração pública federal, certo? Então metas, o desdobramento de objetivos e, obviamente, prioridades. Vinícius, por que ela tem esse condão, de estabelecer metas e prioridades? Vamos raciocinar comigo, O governo, todos os anos, a gente estudou lá no PPA que ele estabeleceu certas diretrizes, certos objetivos e metas para um período de 4 anos. E esse desdobramento, desse planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo do PPA, ele é feito, por ano. Então, por exemplo, lá o governo estabeleceu como diretriz a ampliação do atendimento na rede média e alta complexidade na saúde pública. Então, sei lá, em 20%, essas metas são muitas das vezes quantitativas, Então ele estabeleceu uma meta. E a cada ano, ou cada exercício, ele vai estabelecer exatamente quais são as metas e as prioridades para aquele ano. Então a LDO, como ela tem esse papel de ligar, de fazer ali a comunicação, Eu até costumo dizer que a LDO é tipo camisa 10 da seleção, É aquela peça fundamental que vai entrosar todo o planejamento para conseguir alcançar o objetivo. Então a LDO vai estabelecer esse contato, vai olhar, você quer ampliar em 20%? Então esse ano aqui vamos colocar 2% esse ano, porque esse ano a gente está pesado, nos outros anos a gente aumenta. Tá? Ou então esse ano vamos colocar 10%, vamos dar prioridade para essa área aqui, nos próximos anos a gente dá outras prioridades. Então quando você lê lá no artigo 165, parágrafo 2º, que ela estabelece metas e prioridades, você tem que enxergar essas metas e prioridades dentro do desdobramento do plano plurianual. Beleza? Show de bola? Então estabelece aí metas e prioridades. Tá? Estabelece, vai conter diretrizes
tá? Diretrizes de política fiscal. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Política fiscal e suas metas, ou como, né, o texto traz, e respectivas metas. Metas de quem? Da política fiscal. Essa política fiscal aqui, pessoal, ela é muito importante, pois ela estabelece, né, as ações do governo em relação à inflação, né, economia. Então a Constituição, essa competência constitucional foi alterada no ano de 2021 pela Emenda Constitucional 109 e trouxe aí, né, um aspecto constitucional da política fiscal, certo? E essas diretrizes de política fiscal e respectivas metas, como diz, né, o texto constitucional, tem que ser em consonância, ou seja, de acordo, tem que estar falando a mesma língua com trajetória sustentável da dívida pública. Obviamente, a dívida pública, ela tem um importante papel nas finanças, né? Então, quando a gente fala em trajetória sustentável da dívida, o foco aqui é você buscar o endividamento quando necessário, mas sempre focado principalmente, tá, numa trajetória sustentável, ou seja, você se endivida quando há uma demanda de serviços do Estado, mas sem comprometer as demais áreas de atuação. Então, a Emenda Constitucional 109, que foi conhecida como PEC a PEC do Orçamento da Guerra, né, que instituiu vários dispositivos lá no artigo 67, né, em termos de vedações constitucionais, alguns gatilhos de controle de gasto público, trouxe para a Lei de Diretrizes Orçamentárias um papel importante, o papel da política fiscal do governo em consonância com a trajetória da dívida, né? O governo vai se endividar, o governo vai executar serviços públicos, mas sempre buscando ter um endividamento controlado, sem comprometer as demais áreas de atuação, tá? E nós temos aqui alguns dispositivos que ainda constam no texto constitucional, mas nada muito grave, né? Bem comum cair em prova, inclusive, que é dispor, né? Dispor sobre alterações na legislação tributária. Na legislação tributária. Aqui, a palavra dispor deve ser entendida, né, sobre a ótica do falar sobre. Então, quando a Constituição fala assim, olha, a LDO vai dispor sobre alterações na legislação tributária. Isso não quer dizer que a LDO vá alterar a legislação tributária, por favor. Vale lembrar que essa disposição sobre a matéria tributária, ela decorre desse outro papel da LDO, que é orientar a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. E quando eu tenho uma alteração tributária, isso vai refletir diretamente no impacto da arrecadação, seja uma arrecadação maior ou menor, e obviamente com maior ou menor arrecadação você vai ter aí, né, uma alteração das despesas também, que quanto mais recursos o Estado arrecada, mais ele poderá gastar. Então, se você tem uma queda na arrecadação, em decorrência, por exemplo, de uma renúncia fiscal, de uma redução de base de cálculo, redução de alíquota ou uma isenção, isso vai causar impacto direto no orçamento, tá? Temos também, como competência, né, da LDO, né, chamada política de aplicação das agências financeiras de fomento, BNDES, Caixa,
Banco do Brasil. Então, como é que essas agências de fomento vão disponibilizar recursos, vão direcionar recursos para as atividades, né? Sejam agrícolas, industriais, de produção ou mesmo serviços, beleza? Então, esse dispositivo aí da LDO é muito importante, beleza? Gente, tivemos algumas alterações importantes, né, no conceito da LDO ao longo do tempo. Já falamos de uma, né, que é basicamente aí a emenda 109, que alterou, né, o conteúdo direto aí do artigo 165, né, o parágrafo 2º da Constituição, certo? Só que nós tivemos também outras alterações que merecem nossa atenção, certo? Primeira alteração foi que, além dessa emenda 109, está relacionada à emenda constitucional número 102, tá? A emenda constitucional 102 trouxe para nós algumas alterações, tá? Beleza? A emenda 102, ela vai dispor que a LDO, né, vai dispor, né, vai tratar sobre o chamado dever de execução. Então vamos colocar aqui, ó. Então vai ter, né, dispor sobre 2 pontos, ó, né? Dispor sobre, vou até colocar assim, ó, fazer diferente. Vamos lá. Dispor sobre o dever de execução, do orçamento. Esse dever de execução do orçamento, vamos colocar aqui, ó, ele surge, tá, lá no artigo 165, parágrafo 10º, tá? O parágrafo 10 do artigo 165 vai dizer lá que a administração tem o dever de executar as ações as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias para entregar os bens e serviços. E essa disposição, nos termos da LDO, vai dispor sobre isso, apontando os seguintes pontos. Ó, vamos lá. Primeiro, metas fiscais. Então, nos termos da LDO, esse dever de execução está subordinado ao cumprimento das metas fiscais, tá? Esse dever de execução não se aplica aos impedimentos de ordem técnica. Beleza? E, obviamente, né, exclusivo para despesas primárias, também chamadas de despesas não financeiras. A despesa primária é uma despesa não financeira. Beleza? Então tá aí, muito importante, tá? Então lá no parágrafo 11, tá? Isso aqui é o parágrafo 11, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Então, artigo 165, parágrafo 11, tá? No parágrafo 12, eu estou enumerando os parágrafos aqui para você depois dar uma lida neles, tá? No parágrafo 12, vai dizer o seguinte, tá? Vai dizer que a LDO vai conter o anexo, presta atenção, com previsão de agregados fiscais. Então, junto com a LDO, vai ter esse anexo de previsão de agregados fiscais e, tá, proporção de recursos. Proporção de recursos para quê, pessoal? Tá? Para investimentos. Investimentos a gente estuda lá em despesa pública, que se resume, né? 99% dos investimentos são obras. Não é só obra, mas, tá? Basicamente se resume, tá? Então nós temos mais essa atribuição, certo? Legal, né? Da nossa LDO.
Então você tem essa daqui do 165, parágrafo 2º, que é o conteúdo assim mais relevante, tá? Que é onde você vai encontrar o maior número de atribuições da nossa LDO, tá? Mas esse artigo 165, parágrafo 10º aí, né? Você tem o princípio do orçamento expositivos e vai ter aí, vai ter que dispor sobre eles, tá? Dispositivos constitucionais e legais de metas fiscais, né? Até complementar aqui, né? Metas fiscais, limites de despesa, então, ou seja, o dever de execução das programações estão subordinados aos limites de despesa, tá? E, obviamente, não impede cancelamento de dotação, tá? Então, você pode cancelar uma dotação, né, com o objetivo de utilizar para os recursos, né? Beleza? Então, coloquei aqui, né, um parágrafo 12, vai ter um anexo aí de previsão de agregados fiscais e proporção de recursos para investimentos. Não é qualquer tipo, tá, pessoal? Isso aqui é interessante a gente bater aqui um pontinho, tá? Que isso daqui, ó, por pelo menos 2 exercícios, tá? Então, esse anexo com previsão de agregados fiscais, os 2 exercícios, e a gente já coloca aqui, né? 2 exercícios subsequentes, ou seja, os 2 exercícios seguintes, beleza? Pessoal, além né, desse dispositivo, tá, da nossa LDO, nós temos também um importantíssimo dispositivo constitucional previsto lá no artigo, ó, 169, tá? Parágrafo 1º, inciso 2, tá? O que diz esse dispositivo, né, do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2? Ele vai trazer pra gente, né, que a LDO vai conter, ó, LDO deverá conter autorização específica para alguns itens. Vamos enumerar esses itens aqui, ó. Vamos lá. 1. Concessão, né? Melhor, vou colocar aqui, ó. Específica para concessão. 2 pontos. Agora sim. 1. De vantagens e 2. Aumento. Vantagem e aumento de remuneração. Tá? Vantagem e aumento de remuneração. Beleza? Vantagem e aumento de remuneração. Além disso, a LDO tem que autorizar a criação de cargo, emprego e função. Tá? Beleza? Porém, né, isso daqui, ó, não se aplica às estatais. Quem são as estatais? Empresa pública e a sociedade de economia mista, tá? Vamos lá. Tem que ter autorização na LDO para admissão de pessoal. Regra a qualquer título, salvo comissionado, né? E, obviamente, a alteração na carreira, desde que aumente a despesa. Então, pessoal, qual é o conteúdo aqui que nós devemos
levar da LDO, tá? Para nossa prova, tá? Que falou em aumento de salário, remuneração, despesa com o pessoal em geral, tem que ter autorização na nossa LDO. Beleza? Show de bola. Então é isso, esse é o papel da nossa LDO, né? Ela dá, já é um nome autoexplicativo, né? Dar diretrizes aí para a nossa a elaboração do orçamento e, obviamente, a execução orçamentária. Reforço que a LDO trouxe as emendas constitucionais mais recentes, decorrentes principalmente da pandemia do Covid, trouxe importantes atualizações orçamentárias e a LDO não poderia deixar de ser atualizada, alçando ao nível constitucional relevância principalmente com relação ao gasto público e finanças. Então, mais do que um instrumento meramente legal, técnico, ela tem um papel importante para a definição das finanças. Como você viu, os agregados fiscais, proporção de investimentos, o anexo nesses agregados fiscais, na política fiscal em consonância com a trajetória da dívida. Então você tem um aumento de relevância do papel da LDO nas finanças públicas e na responsabilidade fiscal. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço, até o próximo encontro.